aí, cambada de querer que a quarentena acabasse, que eu sei que todo mundo quer se livrar dessa quarentena, né? Então, meu nome é Chayane Vieira e esse é mais um vídeo pro meu canal. O que, não sei. Galera, eu tô toda maquiada aqui, ó. Ai, Jesus, eu sempre olho pra cá. Eu tô toda maquiada aqui porque eu tava fazendo live no aplicativo onde eu trabalho. E é isso aí. O vídeo de hoje vai ser um pouco mais polêmico, um pouco mais... Não vai ser um vídeo tão animado, é um vídeo mais... Como eu posso dizer? É muita coisa que tá entalada na minha garganta que eu queria, tipo assim, eu sempre tive vontade de falar, de expor a experiência que eu tive e nunca tive coragem. O vídeo sobre hoje é sobre relacionamento abusivo. E assim, gente, é claro, eu não sou nenhuma especialista, não sou psicóloga, não entendo nada, mas eu vivenciei um relacionamento abusivo e eu vou falar com vocês como que eu fiz pra sair disso, tudo que eu passei e como foi. E eu espero que vocês gostem, espero poder ajudar alguém dessa forma. Would you take me quando eu tinha 16 anos, eu tava muito rebelde, aquela fase da adolescência, sabe? A gente quer fazer tudo, a gente quer abraçar o mundo. E a minha avó me mandou pra morar com meu pai. Nisso, a gente mudou pra uma casa, pra vocês entenderem, né? A pessoa que eu namorei, a tia dele era dona dessa casa. Então a gente mudou pra essa casa, que era mais ou menos, era a segunda casa de esquina. A dele era a casa de esquina. E só o que dividia essa casa era uma parede. E eu conheci ele ele no caso, eu vou colocar o nome dele de Joãozinho, né? Que foi o menino que eu me relacionei. Eu conheci o Joãozinho pela báscula da parede da casa, que dava acesso à cozinha dele e à garagem da minha casa. E a gente começou a trocar muita ideia por ali, ficamos amigos, conversávamos todos os dias, praticamente, até que surgiu o interesse da parte dele em mim e ele pediu pra ficar comigo e eu aceitei. Eu fiquei com ele e nisso a gente começou a namorar escondido. A gente tava namorando escondido, ele me tratava super bem, ele era o namorado perfeito, eu super apaixonada, né, aquela coisa de primeiro amor, e até que o meu pai descobriu. Nisso que o meu pai descobriu, meu pai me deu uma surra tão bem dada, só que eu falo que ainda não foi tão bem dada, porque eu ainda cometi o erro de ficar com ele de novo, mas essa parte da história é pra depois. Nisso, o meu pai, eu bati o pé e falei que eu não ia terminar o namoro, então meu pai me mandou pra uma cidade vizinha da nossa cidade pra eu morar com a minha mãe, né? E lá eu morei com a minha mãe durante 8 meses, só que durante esses 8 meses eles me tiraram o meu celular, tiraram a internet de mim, só que mesmo assim eu consegui um celular pra poder conversar com esse menino e ele colocava crédito pra mim, pra eu poder estar ligando pra ele, pra eu poder estar mandando mensagem na escola. E a gente manteve esse contato durante 8 meses. Pra mim ele era o amor da minha vida, pra mim eu ia ficar com ele o resto da minha vida. Nisso eu voltei a morar com o meu pai e o meu pai já não morava mais naquela mesma casa, morava em outra casa, em outro bairro, mas um bairro vizinho, e a gente morava no 3º andar dessa casa. E eu continuei conversando com esse menino, com o Joãozinho. Nisso, o meu pai ele não me deixava sair, eu não podia sair sozinha, eu já tava com 17 anos nessa época, eu não podia sair sozinha, eu não podia, na verdade eu só podia fazer as coisas se estivesse junto com meu pai. Eu comecei a esperar o meu pai dormir, mais ou menos por volta de meia-noite, dava 00:30, eu trancava a porta do meu quarto pra eles pensarem que eu tava dormindo e eu saía de casa pra ir pra festa, pra balada junto com esse menino. E nisso a gente manteve um relacionamento assim durante um tempo, até que um dia eu fui pra casa da minha avó
A minha avó já tinha descoberto que eu tava fazendo isso e falou pra eu morar com ela, porque a minha prima ia contar pro meu pai e o meu pai ia me quebrar na surra, né? Ia me dar uma surra. Daí eu fiquei morando com a minha avó e a minha avó liberou da gente namorar. Contra a vontade do meu pai, contra a vontade de todo mundo, porque minha avó, ela é aquele tipo de pessoa. Ela não julga sem dar uma oportunidade de conhecer. Gente, eu tô contando bem resumida essa parte, porque nessa parte foi tipo assim, 1000 amores, foram só flores, né? Então eu tô adiantando bastante ela, eu enxuguei bastante, porque aconteceram muitas e muitas coisas. Daí a gente começou a namorar. Começamos a namorar, ele de Aracruz e eu de Colatina, né? Que era a cidade onde eu morava e a cidade onde o Joãozinho morava. O Joãozinho morava em Aracruz e eu em Colatina. E ele era aquele namorado perfeito, que dava presente, me deu aliança, fazia cesta, curso de pelúcia e chocolate pra mim, sabe? E aquele namorado que tentava me agradar de todos os jeitos. Até que um dia ele pegou uma mensagem no meu celular de um amigo meu de escola, tipo, amigo mesmo. Ele, inclusive, esse amigo meu, ele namorava uma outra amiga minha. E nisso que ele pegou essa mensagem, ele foi um pouco agressivo comigo nas palavras e meio que ameaçou vir pra cima de mim. Mas passou. Não desconfiei que aquilo ali seria algo que eu, tipo, devesse me preocupar. Até que um dia ele chegou e terminou comigo do nada, extremamente do nada. E eu descobri que ele estava ficando com outra menina, mesmo estando comigo. Isso fora todas as outras traições que eu já tinha descoberto antes, só que eu era corna conformada. E eu descobri que ele estava ficando com essa menina e que ele tinha terminado comigo. Tudo bem? Eu até comecei a ficar com outra pessoa, foi durante uns 2 meses que a gente ficou terminado, eu comecei a ficar com outra pessoa, né, pra esquecer. Mesmo assim, eu não tirava ele da minha cabeça, porque eu era muito apaixonada, muito mesmo. E teve um dia que ele apareceu do nada, 6 horas da manhã, na minha casa, batendo no portão. Eu tava dormindo, minha avó abriu, ele entrou e foi direto pro meu quarto. Minha avó ainda falou: uai, Joãozinho, o que tá acontecendo? O que você veio fazer aqui esse horário? Segunda de manhã? Isso era numa segunda-feira, gente. Ele foi no quarto, me acordou e falou: eu quero ver seu celular agora. A gente nem tinha voltado. Aí eu falei: não, você não vai ver meu celular. Aí nisso ele falou: quero ver seu celular agora. E começou a vir pra cima de mim. Aí quando ele me encostou na parede, que ele ficou mais ou menos assim, nessa distância comigo, uma distância assim, mais ou menos, eu gritei minha mãe, né? Minha mãe, no caso, é minha avó, eu chamo ela de mãe. Falei: mãe, faz favor. Aí a minha mãe chegou no quarto e falou assim: uai, Joãozinho, o que é isso? Você vai bater na menina? E ele ficou sem graça, pegou e falou que não, que ele só queria olhar meu celular. E eu me arrumei e fui pra escola. Só que eu tava com a cabeça tão conturbada por causa dele que eu pedi pra ele me buscar e me deixar em casa. Nisso ele me buscou, me deixou em casa, ele pediu desculpa, pediu pra gente voltar, a gente voltou. Voltamos e continuamos namorando por meses e meses. Até que faltava mais ou menos uma semana pra eu completar 18 anos. Uma semana ou 2 no máximo. E a gente foi pro apartamento de um amigo dele. Foi onde eu perdi minha virgindade com ele e tudo mais. E ele foi se tornando cada vez mais importante pra mim, porque eu fui criada pela minha avó. E o meu pai e minha mãe. Minha avó, ela tem muito aquela cabeça de que você tem que ficar com aquela pessoa que tirou sua virgindade, né? Então eu tinha na minha cabeça que a pessoa que tirasse minha virgindade era a pessoa que eu ia ficar o resto da minha vida. E quando eu completei 18 anos, num domingo, eu fui escondido pra outra cidade pra encontrar ele. Nisso a minha avó ficou muito chateada comigo, porque minha avó, ela me dava a oportunidade de conversar com ela, de falar: não, mãe, eu quero fazer isso, eu quero, né, fazer aquilo. E daí eu fui pra casa dele. A minha avó juntou as minhas roupas, levou pra casa dele e falou que a partir daquele dia eu morava com ele. E foi aí que o inferno começou. Eu comecei a morar com ele e ele, a princípio, me tratava muito bem. Primeiro mês. A partir do segundo mês, ele continuou me traindo com a mesma menina, que inclusive me provocava todo dia na internet. E quando eu ia falar com ele, né, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui falar com ele em relação a ela, que eu tinha descoberto, ele me deu 2 murros no rosto
me empurrou e cuspiu na minha cara. Foi a primeira agressão de fato que ele teve comigo. Só que ele se arrependeu, tipo assim, 5 segundos depois. Começou a chorar, começou a pedir perdão. E eu, tipo assim, assustada, entendeu? Eu tava com... Até rasgou assim em mim por causa do murro que ele me deu. E eu fiquei assustada, o meu rosto com sangue. Eu não sabia como reagir, acabei desculpando. E ele prometeu que nunca mais faria aquilo, né? E eu, apaixonada, louca, cega de amor, acreditei. Nisso foram várias brigas e ele fez a mesma coisa, a mesma coisa. Gente, eu lembro que teve um dia que eu tava no quarto com ele e eu falei, Joãozinho, não dá mais. A gente briga, você me agride, não dá mais pra eu ficar na sua casa, não dá mais pra gente morar junto, não dá mais pra gente ter um relacionamento, vamos dar um tempo? Aí eu lembro que ele veio e falou assim, você tá querendo dar um tempo por quê? Nisso ele já fechou a mão e veio assim, tipo, mirando no meu rosto. Aí ele falou, você tá querendo dar um tempo por quê? Você já tem outro? Sua puta. E começou a me xingar mesmo. E me enforcou, começou a me enforcar. Nisso, quando eu tava, tipo assim, totalmente perdendo o ar mesmo, que eu ia apagar, literalmente, ele viu que eu tava muito roxa e ele me soltou. Naquilo começou a me dar uma falta de ar, que o ar não vinha, né? Eu não conseguia nem respirar direito. E eu lembro da mãe dele comentando depois dessa briga com o irmão dela, a mãe dele falando que eu era trouxa, que outro dia mesmo eu tava pedindo socorro no quarto. Aí eu pergunto, como que uma mãe escuta que a mulher que tá dentro do quarto com o filho dela tá pedindo socorro e ela não dá um murro na porta, não tenta abrir a porta pra socorrer a pessoa que tá lá dentro? Porque eu acho que era o mínimo, né? Eu era só uma menina, eu tinha 18 anos, eu não tinha experiência nenhuma. Nisso, eu não consegui terminar com ele porque ele não aceitava. E eu fui levando o relacionamento, fui empurrando o relacionamento com a barriga. Inclusive, a menina que ele ficava, que ele me traía, uma das, né? Porque ele me traía com várias meninas. Ela falou, logo depois que a gente terminou, ela me pediu perdão por tudo que ela tinha feito, que, né, depois de tudo que aconteceu, ela entendia que ela estava muito errada no que ela fazia e tudo mais, mas ele iludia ela também, né, tirou a virgindade dela também. Então, assim, ela era uma menina que também se apaixonou por ele. Então eu não culpo ela, eu nunca tive raiva dela, nem mesmo quando ela me provocava. Eu sou uma pessoa que eu não consigo guardar raiva. E ela me pediu desculpa e ela falou, olha, realmente ele falava que se você não ficasse com ele, você não ia ficar com mais ninguém. E foi dali que eu percebi a doença, né? A mente dele, ele era doente em mim. Ele não me amava, mas ele tinha o sentimento de que eu era dele, eu era um objeto dele. Durante o relacionamento, o tempo que eu fiquei com ele, foram várias brigas. Ele já tirou faca pra mim e o pai dele teve que entrar na frente. Ele já apontou uma arma na minha cabeça e o amigo dele que não deixou que acontecesse nada. E todo mundo pergunta, mas por que você não foi na polícia? Gente, medo. Sei lá, quando você tá vivenciando a situação, você não sabe o que fazer. Eu sei que hoje não tem mais o que fazer, porque já passaram anos que isso aconteceu, mas se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, na época, eu tenho certeza que eu teria denunciado. E a gota d'água pra mim, assim, depois de tanto apanhar mesmo, gente, apanhar mesmo. Ele me ameaçava com palavras, ele já pedia pra ver o meu celular com um tom de arrogância, sabe? Me deixando sempre com medo. Eu tinha medo de responder o meu pai no WhatsApp, porque ele tinha ciúme do meu pai. Tipo, ciúme do meu pai, cara. Era algo, tipo assim, totalmente abusivo. E... cara, era uma coisa muito louca, e eu era cega, doente de amor por ele. Eu, tipo assim, eu achava que o meu mundo ia acabar se eu não ficasse com ele. E a gota d'água pra mim foi um dia que ele pediu pra eu pegar um copo d'água pra ele. Aí eu fui, peguei a jarra, coloquei água no copo e levei o copo pra ele junto com a jarra, segurando a jarra. Nisso, ele bebeu a água e pediu pra eu colocar mais um pouco de água no copo pra ele. Aí ele pegou o copo de água e tacou água na minha cara, cuspiu na minha cara
e me bateu, simplesmente me bateu do nada. E os amigos dele estavam na garagem. Algum levantou um dedo pra me defender? Não mesmo. Isso, eu mandei mensagem pra minha tia Nunu, ela tava na casa da minha avó na hora. E na mensagem eu falei, tia, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, socorro. Eu não aguento mais apanhar. Eu tô apanhando todo dia ele me bate. E eram todos os dias. Ele me batia todos os dias. Eu tô citando aqui uns dias que foram tipo assim, ele me batia meio que sem motivo. Não que nos outros dias ele não tinha motivo, mas ele inventava um motivo. Mas nesse dia específico da água, ele simplesmente, eu entreguei o copo de água na mão dele, ele tacou água na minha cara, cuspiu na minha cara e começou a me bater. Sabe? Uma coisa muito louca, muito, muito louca mesmo. Aí a minha tia ligou pra minha tia Amélia, que inclusive é uma das minhas melhores amigas, e a minha tia Amélia foi me buscar. E eu tive uma noite, assim, extremamente absurda. Na mesma noite ele foi pra praia, roqueou, pegou outras meninas, e eu chorava muito. Eu lembro que a minha tia ela me deu 2 remédios falando que era pra dor de cabeça, mas na verdade eu acho que era Rivotril ou Dramin, alguma coisa, porque eu apaguei e acordei chorando, gritando com meu pai do meu lado, tentando me acalmar. E depois disso tudo eu ainda fiquei com ele. Eu ainda voltei com ele, porque ele ameaçava fazer ruindade com a minha família também. Ele não ameaçava fazer as coisas só comigo. Então, na minha cabeça, além de eu ter sentimento por ele, porque eu era apaixonada na pessoa que eu tinha conhecido, que era uma pessoa maravilhosa, que me presenteava, que era carinhoso comigo, que movia céus e terras pra me defender, que nunca deixaria ninguém encostar um dedo em mim. Então eu era apaixonada naquele cara, entendeu? E eu tava cega, eu tava extremamente cega, porque eu apanhei todos os dias que eu fiquei na casa dele, que foi durante uns 2, 3 meses. Eu não morei muito tempo com ele, não. E a mãe dele via ele me batendo, apanhava dele também, porque ele batia na mãe dele e ela não fazia nada. Ela, como adulta, cara, ela deveria ter sido um pouco mais, mas é filho. Mas se ela ama o filho dela, ela vai educar o filho dela e vai colocar ele no lugar dele, né? Me desculpa falar dessa forma, mas eu não tenho mágoa dela. Mas eu tenho um sentimento de, tipo, por que você deixava ele fazer isso comigo se você era a única que podia me ajudar naquele momento, sabe? E eu escondia da minha família. Eu escondia da minha família que eu apanhava. Às vezes eu encontrava, na época que eu tava morando com ele, eu encontrava com a minha avó, eu encontrava com meu pai, eles me viam toda roxa. Eu falava que eu tinha caído de skate, que eu tinha caído brincando. Todos os dias eu caía, porque todos os dias eu tinha um rosto diferente. E depois disso eu ainda voltei com ele. No que eu voltei com ele, os primeiros meses ele mudou. Ele mudou assim, entre aspas, né? Ele fingiu que mudou. Ele não me batia, eu não pegava mensagem de mulheres no celular dele como eu pegava antes. E passou esses 2 meses, começou o mesmo inferno. Todos os dias. Eu ia final de semana, passar final de semana na casa dele, eu voltava toda roxa. Eu ia, voltava toda roxa. Eu ia, voltava toda roxa. Até que eu comecei a trabalhar numa farmácia, onde o gerente dessa farmácia começou a conversar comigo. E eu já tava assim, eu não queria mais o Joãozinho, mas eu não conseguia terminar com ele por medo. Eu não tinha sentimento por ele mais, assim, pra ficar junto, mas não conseguia terminar com ele por medo. Já tinha desistido do relacionamento, né, na verdade. E quem me ajudou a terminar com ele foi vamos colocar o nome da pessoa que trabalhava na farmácia, de Joaquim. Foi o Joaquim que ajudou eu a me livrar do Joãozinho. E depois eu namorei esse Joaquim, que foi mais um relacionamento abusivo. Eu lembro que o pai dele não gostava de mim porque eu era filha de pais separados, porque eu não tinha uma faculdade, e eu era super, assim, ele me tratava com muita falta de educação, me tratava com muita arrogância, mas não na frente do filho dele.
Mas ele sempre tentava tacar ali na minha cara, sabe? Que não gostava de mim, que eu não tinha uma faculdade, que quem quer estuda, porque o filhinho dele tinha nascido em berço de ouro, né? Mas antes ter um filho que não tem faculdade do que um filho covarde que bate em mulher. Eu sempre quis falar isso. Então, eu tive um relacionamento com o Joaquim. Consegui me livrar do Joãozinho. Ele chegou aí atrás de mim, chegou aí no portão da minha casa, xingou minha tia todinha, ameaçou matar a gente. E chegou a vir atrás de mim e do Joaquim, chutou a porta do carro do Joaquim, a gente teve que ir pra delegacia fazer um boletim de ocorrência até que ele sossegou. Ele falou que ia deixar eu seguir minha vida. E realmente deixou. Né? Hoje ele é casado, tem filhos e... Vamos pro Joaquim. Eu tive um relacionamento com o Joaquim de 1 ano e 2 meses. Durante esse 1 ano e 2 meses, ele nunca encostou em mim, mas ele sempre foi muito ciumento. Ciumento de tipo assim, eu não posso ter um amigo que fosse homem, ou uma amiga, ele queria saber o que eu conversava com aquela amiga. E eu lembro que no final do nosso relacionamento, a gente foi num casamento. E ele tava dançando forró. E era só gente conhecida, só gente conhecida. E ele tava dançando forró com umas meninas lá, todo saidinho. A gente tinha terminado já. Ele tinha me dado uma carona pra esse casamento. Porque a gente terminou e falou, vamos ficar na amizade, né? Eu sofri muito mesmo. Porque eu gostava dele. Apesar de ter tido um relacionamento abusivo verbalmente com ele. Né, que o abuso dele era verbal até então. Aí a gente foi nesse casamento e ele começou a dançar com outras meninas lá, até que um amigo dele, que inclusive tava com a namorada no casamento, me tirou pra dançar. Tipo, a namorada do cara também tava lá, tava dançando com outras pessoas, ela não se importou e eu dancei. Nisso que eu dancei, quando eu acabei, ele já parou e começou a discutir comigo, começou a falar um monte de merda comigo, foi e agarrou outra menina na minha frente. Aí nisso eu pedi pra ele me levar embora. No que ele foi me levar embora, ele foi do local da festa do casamento até a casa onde eu morava, dando soco no meu braço. Eu fiquei com esse braço aqui, onde eu tenho uma mancha de nascença roxo de cima e embaixo. Ele chegou a parar na frente da delegacia e falou assim, eu te bati, desce e me denuncia. Mas eu não tive coragem de denunciar. Porque, mais uma vez, eu tava assustada e eu fui burra, eu não tive coragem. Entendeu? Eu não tive coragem de denunciar, eu tinha medo. Eu não sei qual era o medo que eu tinha, eu só tinha medo. E eu passei um inferno depois desse relacionamento porque eu gostava dele. Apesar de ter sido um relacionamento abusivo do início ao fim, mas eu ainda não tinha sido agredida. E ele também era como o Joãozinho. Ele me dava flores, ele me dava, sei lá, ele fazia de tudo pra me agradar, sabe? Essas coisinhas. E a gente se apega muito nisso, porque a mulher é besta. Se você chega com uma rosa pra mulher, é como se você desse um mundo pra ela, porque ela abraça aquilo de um jeito, ela cuida daquilo como se fosse a última coisa que ela tivesse na vida dela. Pelo menos eu sou assim. E eu apanhei também dele no final do relacionamento. E quando eu fui pra casa da minha mãe, que a minha mãe viu aqueles roxos no meu braço, eu falei que eu tinha caído da escada. E depois desse relacionamento, eu conheci outra pessoa, me relacionei, foi a pessoa que eu fui casada. E o meu ex-marido, né, nunca me tratou mal, nunca me agrediu, nunca nem alterou a voz pra mim, sabe, de gritar, nunca. Eu gostaria de deixar isso bem claro, porque eu postei no meu Instagram que eu ia falar sobre relacionamentos abusivos e teve más línguas que foram perguntar pra ele se era ele que me agredia. Não foi o meu ex-marido. Pelo contrário, eu tive um relacionamento super tranquilo com ele. A gente não deu certo, vida que segue. Ele já seguiu a vida dele com outra pessoa, eu também já estou com outra pessoa, né, que vocês sabem quem é. E foi basicamente isso, a minha história, assim, sobre relacionamento abusivo. E, gente, o relacionamento abusivo, ele começa com o proibir. Ele vai te proibir de coisinha em coisinha. Vai começar com pequenas coisas.
até que você não vai poder fazer mais nada se não for na presença dele. E é aí que você vai estar praticamente completamente apaixonado por ele. Quando você abre mão de fazer tudo, até mesmo de ter amizade, você tá completamente na mão do cara. E a partir do momento que ele te proíbe de fazer tudo, quando você fizer uma coisinha que for contra a vontade dele, vai começar a agressão. É muito difícil quando a agressão não começa. 90% dos casos começa a agressão. E foi assim comigo. Eles foram me tirando de pouquinho em pouquinho. E eu abri a mão pra tentar fazer o relacionamento dar certo. E no fim eu apanhava. Eu apanhava quando eu queria fazer a minha vontade, eu apanhava. Então assim, não façam como eu. Se você tá num relacionamento abusivo, se você tá num relacionamento onde você não pode ir na casa da sua mãe, onde você não pode ter amigos, onde você não pode ter amigas, onde o cara quer olhar o seu telefone, quer ter a senha das suas redes sociais, contra a sua vontade, isso é um relacionamento abusivo. Não aceite. Termine enquanto é tempo, porque uma hora ele vai te agredir, isso é certeza. E se você estiver muito, muito, muito apaixonada, você não vai saber como se livrar daquilo. Muitas pessoas me olham, me julgam muito pela aparência, assim, acham que a minha vida foi inteiramente fácil. E não, eu passei por tudo isso quando mais nova, eu sofri pela ausência dos meus pais, eu fui ao psicólogo dos 5 anos de idade aos 15, mais ou menos, com a mesma psicóloga direto. Na época que eu namorei o Joãozinho, que foi o meu primeiro relacionamento abusivo, eu tive que ir na psicóloga. Gente, eu cheguei a pesar 45 quilos com 18 anos. Eu fiquei pele e osso porque eu não comia. Eu não vivia. Eu era tudo em função dele, sabe? E por um tempo a Chay, ela morreu. Eu digo que eu ressuscitei, eu ressurgi depois de tudo que eu passei. Então é isso. Se você estiver passando por um relacionamento abusivo, denuncia, comenta aqui no vídeo. Que a gente tenta ajudar, mas não sofra em silêncio, não aceita o primeiro tapa, porque tem a desculpa depois, eles pedem desculpa, mas eles fazem de novo, e de novo, e de novo, enquanto você deixar. E pode chegar num momento que você pode perder sua vida. Eu tive uma arma apontada pra minha cabeça, né? Eu tive uma faca sendo tirada pra mim. Então, assim, não aceitem. E é isso aí, galera. O vídeo de hoje não é muito legal. Vai ficar um vídeo um pouco comprido, porque eu tentei resumir o máximo possível. Mas é isso aí. Tamo junto.